sol, Maracanã futebol. Domingo, praia e sol, Maracanã futebol. Que lindo! Carlos Andreasa, que saudade de praia, sol, Maracanã e futebol, hein, Andreasa? Lacerda, eu confesso para você, boa tarde a todos, Boa tarde. nessa altura do campeonato, saudade mesmo eu estou do Maracanã, de um jogo de futebol. Praia e sol, como nós estamos aqui já avançando para o inverno, então eu espero um pouquinho mais adiante, mas uma chance de poder voltar com segurança, com saúde ao Maracanã, nosso querido Maracanã, o ex-Maracanã, o saudoso Maracanã, o Maracanã das nossas memórias. Isso eu adoraria, Marcos Lacerda. E você, Marcos Lacerda? Saudades também do Maracanã, de uma partida de futebol. O verão falta um pouco ainda, realmente a gente está naquela época de ressaca, mas o estilo do Rio de Janeiro, né? O DNA, essa música representa um pouco do DNA do carioca e por isso a gente exalta muito o Maracanã, né, André? Lacerda, eu fiz muito essa coisa de acordar cedo, ir à praia, e depois passar em casa, tomar uma chuveirada e partir pro Maraca. Fiz muito isso, muitas vezes. E eu me lembro que quando eu era moleque, né, quando eu tinha 14, 15 anos e ganhei a minha, chamemos assim, primeira autonomia para andar sozinho no Rio de Janeiro, que isso já faz 25 anos. Era outra cidade, era violenta, mas era outra cidade, a gente podia circular pela cidade. Eu fui na temporada a mais dura, a temporada do Centenário de 95, aquela difícil para o Flamengo, mas com o Romário, e depois com o Edmundo, sabe? Eu fui a todos os jogos do Flamengo no Rio de Janeiro, todos. E, obviamente, todos no Maracanã. Estava lá no Maracanã em 95, naquele memorável jogo Flamengo e Botafogo final da Taça Guanabara, que o Márcio Teodoro, se lembra, Lacerda? Márcio, te adoro! Márcio Teodoro deu o gol para o Flamengo estava ganhando 2-0, o Botafogo empatou, a casa parecia cair para o Flamengo virou, mas também estava na barrigada, no gol de barriga do Renato, porque o futebol é isso, né, Lacerda? São as memórias que a gente vai acumulando, o estádio é isso, o Maracanã é isso. Eu me lembro, falei com você mais cedo, eu estava no Maracanã, eu tinha 9 anos, na cadeira de baixo, né, na antiga cadeira azul, como se chamava. Quando batia o sol nessa cadeira, Andreasa. Isso, ouça essa cadeira falar, naquele jogo, Lacerda. Você tinha quantos anos em 89, Lacerda? 2 anos de idade. Lacerda, então, eu tinha 9, e eu me lembro claramente de ir ao Maracanã, de estar no Maracanã, lembro do jogo, e daquele jogo feliz para você, para os teus, os botafoguenses, memorável. O gol do Maurício, se houvesse VAR, não teria saído aquele gol, foi uma falta do Maurício, né, empurrando o Leonardo. Só colocou a mão nas costas só, pô. Um carinho. Não desloca, né? O VAR seria fatal ali, Lacerda. Mas eu estava lá, vendo aquela vitória do Botafogo, porque a gente cascora, a gente cresce, a gente amadurece, sobretudo com as derrotas, não nos enganemos a esse respeito. E você, Lacerda, conta a derrota, não conta a vitória não, hein? Pra mim, 99, né? A gente, inclusive, tá aqui no estúdio revendo na televisão Vasco e Santos no Rio São Paulo de 99. O Briggs estava comentando aqui. Eu tava nesse jogo, Maracanã lotado. Falei assim, 99 também, uma boa memória pra mim. De Maracanã, de um dia clássico de Maracanã, né? Um domingo de sol, mais de 100 mil pessoas, uma final. Só que o Botafogo não conseguiu vencer, né? Não teve aquele amargor de ver um gol da equipe adversária, foi um 0-0, então aquela expectativa até o final, mas a frustração depois da partida, né? Foi o último grande público do Maracanã, então eu tenho um pouco disso eu peguei o Maracanã com mais de 100 mil pessoas, né? E você falou da construção, né? do passado da cidade do Rio de Janeiro, eu acho que o Maracanã, você também, comentando as fases do Maracanã, você lembra suas fases de vida, né? Esse jogo era arquibancada de cimento, foi a última decisão da arquibancada de cimento do Maracanã, depois foi cadeira, enfim. Nessa lembrança do Maracanã da antiga, é claro que a gente romantiza um pouco, é claro que o Maracanã é muito mais confortável hoje, mas a minha memória afetiva, as minhas melhores memórias, mesmo perdendo muito, tendo grandes traumas, é no Maracanã antigo, né? A final de 92, em que houve aquela tragédia contra o Botafogo, a final do Brasileiro. Depois eu me lembro de um jogo que foi o jogo mais cheio que eu fui. Aliás, é a memória de um jogo mais cheio que eu fui. Eu vi invasão da torcida,
Foi a final da Supercopa, nem existe mais, também de 95, Flamengo e Independiente da Argentina no Maracanã. O Flamengo tinha perdido na Argentina, ganhou o jogo de volta por 1-0, mas precisava fazer 2 para levar para os pênaltis. Nesse jogo tinha 120 mil pessoas. Eu estava espremido, torto, mal conseguia ver o jogo. E quando eu penso no Maracanã, Lacerda, eu sofri muito de verdade, eu fui muito crítico da reforma do Maracanã, porque eu acho que ela foi muito mal feita. O estádio poderia ser um estádio confortável, mantendo aquela sua dimensão monumental. Você poderia ter reforçado o Maracanã mantendo os anéis. Era uma beleza o Maracanã com aqueles 2 anéis. Parecia um disco voador, aquelas 2 camadas. Né? Você podia ter feito uma reforma preservando aquela estrutura e, sobretudo, Lacerda, isso um crime contra a arquitetura, um crime contra o patrimônio histórico brasileiro, a destruição da marquise do Maracanã. Você tinha ali, para quem se lembra, um voo livre, né, de algo como 30, talvez 40 metros, projetado sobre a arquibancada quase toda, sem nenhum pilar, sem nenhuma sustentação. Aquilo era uma beleza, dava uma dimensão de monumentalidade ao Maracanã, projetava o Maracanã quase que para cima, né, aquele anel belíssimo, aquela arquibancada que era quase horizontal, e depois o anel de baixo, onde ficavam as outras cadeiras. Aquilo era uma obra-prima, dava a dimensão do Maracanã como o maior do mundo. Hoje o Maracanã, por toda essa história, Lacerda, ele é um estádio comum. Parece um ginásio, eu vi uma definição, o Maracanã parece um ginásio, não mais um estádio de futebol. É gostoso, é mais seguro, ninguém nega a modernidade, mas foi uma obra feita que descaracterizou um patrimônio cultural tremendo. Eu me lembro do lugar exatamente onde eu sentava, pilastra 53 do Maracanã, ali ao lado da torcida do Flamengo, do lado esquerdo de quem olha para o estádio desde as cabines de transmissão. E me lembro que eu estava ali, como eu estava ali sempre, eu estava ali no momento maior da minha existência como torcedor do Flamengo, que foi o gol do Petkovic em 2001. Aquela falta aos 41, 42 do segundo tempo, contra o excelente goleiro Elton, se esticando todo, a bola fazendo aquela curva, parece que vai sair e volta, estava lá. Lembro daquilo ali, como se fosse hoje. São essas memórias, né, Lacerda? Com certeza. Você era muito garoto, né? Você tinha 6, 7 anos, você participou você foi à final de 95 do Botafogo? Eu fui na semifinal. Na final, meu pai não conseguiu ingresso para ir. Foi o meu primeiro jogo no Maracanã, Botafogo e Cruzeiro 0-0. E de decisão, uma para mim emblemática, foi a de 2010, da cavadinha do Louco Abreu, por todo o histórico que tinha o jogo. O Botafogo corria o risco de ser tetra-vice do Flamengo, Flamengo com o Império do Amor, né? Wagner Love e Adriano, recém-campeão brasileiro. E como você disse, do local que você gostava de assistir o jogo do Maracanã, eu gostava de assistir na arquibancada verde, à direita, na primeira boca ali, próximo às cabines de rádio e televisão. E dali, quando o Louco Abreu fez a cavadinha, eu caí uns 4 ou 5 degraus da arquibancada do Maracanã em cima de todo mundo. Não sabia se a bola tinha entrado ou não, que só via batendo na trave. Boas memórias. E Isabelle Rangel, não tem memória do Maracanã, não? Tenho muitas memórias, Andreasa, do Maracanã. Conta aí uma pra gente. Olha, acompanhei Botafogo e Paraná bem novinha lá no Maracanã. Eu não lembro qual foi o primeiro jogo que eu acompanhei, mas eu lembro que eu fui bem criança pra lá também. Também não tinha, né, nessa época, aquele costume de acompanhar futebol e tal, mas meu pai é botafoguense, então segui a tradição da família, e eu tinha amigos também que eram botafoguenses, então eu fui bem pequenininha pro Maracanã para acompanhar jogos, e não só com futebol, tenho lembranças do Maracanã, né, Andréasa? Eu tenho lembranças do Maracanã na minha primeira prova de concurso, na época, acho que vestibular eu cheguei a fazer no Maracanã também. Enfim, Maracanã faz parte, né, e fora que eu lembrei aqui ontem, né, com o Lacerda, da final da Copa das Confederações, que foi 3-0 em cima da Espanha, que eu também acompanhei no Maracanã. Enfim, Copa do Mundo, que eu acompanhei Alemanha não, cismei com Itália, né? Alemanha e França do Maracanã, também estive no jogo para acompanhar também a Copa do Mundo. E foi muito gostoso, né? Todo mundo que foi ao Maracanã, que acompanhou em algum momento a história do estádio, lembra com muito carinho, né? Agora, Andreasa, uma imagem, só te interromper, uma imagem que me marca muito do Maracanã, que infelizmente não tem mais, é o famoso elevador para cadeira especial do Maracanã, que era uma atração turística do estádio. Você chegava ali naquele hall que tinha, né, da Calçada da Fama do Maracanã.
entrava no elevador, o elevador ainda continua lá para levar para as cabines de rádio, mas onde hoje são as cabines de rádio, era um corredor livre. Então o cara apertava quinto andar, subia. Quando subia e abria a porta do elevador, Isso. era aquela visão do Maracanã panorâmica, as 300 de cara pro Maracanã. Aí de arrepiar, só de falar, toda vez que eu ia, fui poucas vezes, mas 5 vezes cadeira especial, mas visitava muito ali aquela área trabalhando, tudo mais. Então quando abria-se aquela porta do elevador, era memorável aquilo. Bem lembrado, eu fui muitas vezes. E também tem do Maracanã, né, Lacerda, a gente pode deixar de falar, uma história à parte do esporte, né? O Maracanã recebeu grandes shows, né? O Rock in Rio, teve edição no Maracanã, o Frank Sinatra, entre outros grandes nomes, cantou no Maracanã, Madonna cantou no Maracanã, Paul McCartney, salvo engano, cantou no Maracanã, talvez mais de uma vez mesmo, uma história muito grande, e sem contar o Natal, né? Quem não se lembra da chegada do Papai Noel eu nunca fui. Eu fui, Então, Andreas, eu tenho que dizer que eu fui para a chegada do Papai Noel no Maracanã, acompanhei, é uma delícia, né? Papai Noel chegava de helicóptero no Maracanã, me lembro disso, isso nos anos 80, muito claramente na minha cabeça. No ano passado voltou a ter essa tradição, né? Não sei se chegou de helicóptero ou chegou de carro, mas ano passado teve. Pois é, muito legal. Eu me lembro, Lacerda, as pessoas soltavam um balão no Maracanã. É verdade. Fogos na arquibancada, né? Fogos na arquibancada, balão, o cara acendia um balão e soltava. E aí tinha um ritual de sorte, né? Se o balão conseguisse superar a marquise, ganhar o céu, era um sinal de vitória do clube. Mas se o balão batesse na marquise, não conseguisse acender, e aí a chama lambia o balão, aí, meu Deus, é um mau sinal. Enfim, boas memórias do Maracanã. Rapaz. É isso, Andreas. Amanhã a gente volta para nossa dura realidade, hein? Hoje foi mais leve a nossa coluna. É isso aí, 70 anos do Maracanã, que venham mais 170.